Fala, nação rubro-negra! Como é que vocês estão? Hoje vamos falar um pouco sobre o clássico carioca que rolou nesse domingo. O que faltou para o Flamengo para vencer o Fluminense? Além disso, fica até o final, porque a última informação do vídeo vai pegar vocês de surpresa. Então vamos embora. Esse é o canal Diagnóstico Flamengo, e aqui você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, sem enrolação. Bom, dada a introdução, vamos conversar um pouco aqui. Bom, temos para falar sobre o clássico. Simplesmente o Flamengo enfrentou o Fluminense nesse domingo, por mais uma rodada do Carioca, onde o rubro-negro precisava vencer para continuar sua jornada para não ir para o quadrangular. Esse era o seu objetivo, para não ir para o quadrangular do rebaixamento. Bom, sendo bem sincero, não sei o que aconteceu. O Flamengo simplesmente jogou muito mal, muito mal. E foi derrotado pro Fluminense. Quem assistiu o último vídeo, os últimos vídeos que eu fiz a prévia do Clássico e tal, eu falei que o confronto, a tendência era o Flamengo jogar muito bem, inclusive o Flamengo passear pra cima do Fluminense, coisa que não aconteceu. E cara, sendo bem sincero, o Flamengo parece não entrou em campo nesse domingo. A gente assistindo a partida e vendo, cara, impressionante. E tipo, quando começou o jogo logo foi interrompido por conta da chuva e tal, não sei se foi por conta disso, que os jogadores não se aqueceram tão bem quando voltaram. Mas, sendo bem sincero, cara, o Flamengo não jogou. Então, acabou o primeiro tempo, em 0 a 0 ainda. No começo do segundo tempo, o Flamengo vai lá, continuava sofrendo com o Fluminense e tal. O Fluminense continuava pressionando o rubro-negro. E aí, cara, chegou um momento que quem não faz, leva, né? Então, o Fluminense foi lá e conseguiu fazer o seu gol. O Flamengo, então, tinha posse de bola, tentava pressionar, mas sempre acabava errando um passe ou uma jogada simples. E aí, o Fluminense foi lá e fez seu segundo gol. Nesse momento, parece que o Flamengo meio que acordou, como praticamente sempre acontece quando o Flamengo toma um gol, parece que só acorda depois que sofre o gol. E aí o Flamengo começou a pressionar, começou a tentar é, jogar a bola na área, cruzamentos e tal. Foi aí que o Flamengo conseguiu o gol, Cebolinha de cabeça, após uma jogada na área, que Vitão ele acaba cabeceando, a bola sobrou para Cebolinha, que deixou também de cabeça. E aí o Flamengo faz um gol, cara. Faltando alguns minutos, o Flamengo continuou pressionando, tentando, mas já era tarde, o Flamengo não conseguiu o empate, que também seria um péssimo negócio, mas comparado com a derrota, era muito melhor. Então, o Flamengo acabou sendo derrotado pelo Fluminense. E, cara, agora, nesse exato momento, o Flamengo se complica demais no Carioca, isso é a verdade. Não adianta a gente passar pano, falar aqui e tal, porque o Flamengo jogou com seu time principal e, mesmo assim, acabou sendo derrotado pelo Fluminense. Cara, algumas críticas a alguns jogadores que, na minha opinião, não concordo em culpar um só jogador. Na minha opinião, o elenco, o treinador é uma equipe, então todos são, na minha opinião, merecem ter uma parcela de culpa. Só que, cara, a partida que Emerson Royal fez ontem foi terrível. Sendo bem sincero, é um cara que voltou mais cedo para treinar e tal, para tentar chegar bem, mas, cara, que jogo horrível de Emerson Royal. Sendo bem sincero, cara, não tenho o que dizer. Tipo, um cara que errou muito passe ontem, pecou muito na marcação. Então, cara, é isso. Tipo, vacilou demais. É o que a gente pode falar sobre Emerson Royal. E a torcida já tava pegando muito o pé dele depois do jogo de ontem. A torcida também continuou e tal. E, cara, sendo bem sincero, é um jogador que, na minha opinião, não é ruim. E que é um cara que falta confiança. Na minha visão é isso. Tipo, talvez se tivesse mais confiança, poderia sim melhorar alguns pontos. Porque, cara, de verdade, eu sempre tive isso em mente. Se um jogador ele é contratado por um clube grande, alguma coisa boa ele deve ter. Então, tipo, como eu ainda tenho sim esperança em Royal, como muitos jogadores que já jogaram no Flamengo e, tipo, deram uma volta por cima, eu creio que ele possa ser um desses jogadores. E, cara, é isso. Sendo bem sincero, jogou muito mal.
Espero que nas próximas partidas ele acabe adquirindo confiança. Felipe Luiz o ajude, porque, sendo bem sincero, cara, ele precisa melhorar. Ontem vimos, além dele, muito só de vários outros jogadores, mas que, comparado a ele, não foram tão graves. Mas, sendo bem sincero, cara, o Flamengo, em geral, jogou muito mal ontem. O Fluminense fez uma boa partida, soube aproveitar os erros do Flamengo e acabou punindo o Flamengo através de seus erros. Bom, ontem, depois do jogo e tal, Felipe Jansson, em entrevista coletiva, ele falou um negócio, cara, que eu queria ler aqui pra vocês, pra gente falar rapidinho e tal. Bom, segundo Felipe Luiz, a prioridade sempre do clube são as grandes competições, Brasileirão e Libertadores. Mas com o elenco que temos, com certeza vamos tentar conquistar tudo. Eu falei, inclusive nos últimos vídeos, que o elenco do Flamengo hoje, ambos, reserva, titular, é melhor do que qualquer equipe no Brasil. E eu ainda continuo com essa minha opinião. E o que eu falei, cara, o Flamengo ele tem elenco pra disputar tudo. Fazer o que nenhuma equipe fez, que é ganhar a Tríplice Coroa. Tanto o Brasileirão, quanto a Copa do Brasil, quanto a Libertadores. O Flamengo tem potencial pra fazer isso. Agora, o elenco ele tem que manter essa regularidade. Jogar bem e tal. Não pode dar moles, como deu ontem no clássico contra o Fluminense. Porque, às vezes, um confronto, cara, numa Copa do Brasil, um Flamengo jogar um jogo na casa do adversário, empatar, e precisar vencer em casa e dar um vacilo, como deu ontem contra o Fluminense, cara, pode custar a eliminação da equipe na Copa do Brasil, na Libertadores, enfim, um confronto de brasileiro. Então, minha opinião é que eu concordo com o Felipe Luiz, que sim, a gente tem elenco pra conquistar tudo. E eu creio, cara, que se o time se organizar, que na minha opinião, ontem foram questões só de alguns erros, alguns deslizes, mas se o time se organizar, parar de errar, parar de dar esses moles, eu creio que, cara, sim, o Flamengo tem a capacidade de ganhar tudo. E na minha opinião, é o grande favorito para isso. E agora, para encerrar um pouco sobre o assunto, para terminar de vez, o que o Flamengo precisa para não ir para o quadrangular do rebaixamento? Bom, nesse exato momento, primeiramente, o Flamengo precisa chegar aos 7 pontos no último jogo, contra o Sampaio Corrêa, no dia 7 de fevereiro. Além disso, os principais adversários do Mengão não podem alcançar esse número. Ou seja, seria ideal que Boa Vista, Madureira e Nova Iguaçu perdessem todos os jogos que cada um tem a cumprir. Por fim, ainda vale ficar de olho no Maricá, que está só um ponto atrás do Mengão e também possui mais 3 partidas no Carioca. Bom, o Flamengo pode terminar essa rodada praticamente eliminado, se Boa Vista, Madureira e Nova Iguaçu vencerem Vasco, Portuguesa e Volta Redonda, respectivamente. O rubro-negro não alcançaria mais os 2 primeiros e ficaria 3 pontos atrás do time laranja, que possui o melhor saldo, 1 contra menos 4. Como eu havia dito, a situação do Flamengo agora se complica demais, porque antes dependia só de si e agora depende de outros resultados. Cara, matematicamente ainda temos chance. Pode sim acontecer das equipes perderem nos seus confrontos. Mas, sendo bem sincero, cara, a situação do Flamengo é difícil. Não adianta a gente estar dizendo que não, porque querer romantizar, não. É muito complicada a situação do Flamengo. E, cara, não seria absurdo o Flamengo ir pra o quadrangular, porque pelos resultados, cara, que precisa acontecer é muito difícil, cara. Do Flamengo, como eu falei, matematicamente tem chance, mas vamos pra realidade, é um pouco complicado, sim. O Flamengo nessa quarta enfrenta o São Paulo, agora já mudando o foco do Carioca pelo Brasileirão, onde o Felipe Luiz disse que é importante, o Flamengo vai buscar o Brasileiro mais uma vez nessa temporada e a Libertadores, então já é um confronto complicadíssimo nessa quarta contra o São Paulo. E no domingo, cara, já enfrenta o Corinthians pela Supercopa, né? Então vamos ver aí o que vamos ter nas próximas semanas, o que o Flamengo vai fazer. Sua organização. Vamos ver se na quarta-feira, da maneira que o Flamengo vai jogar, se o Flamengo vai com o seu time titular, não sei. Vamos ver. É isso por enquanto sobre o Carioca. Cara, e agora por fim, pra encerrar a última informação que eu prometi pra vocês no início do vídeo. Cara, temos uma notícia pro Paquetá, cara. Surgiu recentemente agora pelo Comando do Fla.
que eu vou ler aqui para vocês entenderem mais ou menos o que está acontecendo. Flamengo negocia últimos detalhes por Paquetá. Flamengo e West Ham seguem negociando a forma de pagamento pela contratação de Lucas Paquetá. O rubro-negro iniciou as tratativas propondo parcelamento em 36 meses, reduziu para 24 e agora deve aceitar os 18 meses exigidos pelos ingleses, que se mantêm irredutíveis nesse ponto. O West Ham entende que já cedeu ao permitir a liberação imediata do jogador, e ao aproximar o valor pedido da quantia oferecida pelo Flamengo. Com a questão finalizada, Paquetá assinará um contrato de 4 anos que já está sendo redigido pelo Flamengo. Segundo o GE. Cara, o time inglês ele aceitou receber cerca de 41 milhões de euros, cerca de 256 milhões de reais pelo meio. Cara, sendo assim, dando tudo certo, além de Paquetá vir para o Flamengo, ele de quebra vai se tornar a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, ultrapassando a última agora, que foi a de Gerson pro Cruzeiro. Bom, o que temos para dizer aqui que tudo indica que dessa vez, para valer, o West Ham finalmente aceitou a proposta. Então, cara, agora estamos nos últimos momentos mesmo da novela entre Paquetá e Flamengo. Como ele, o Flamengo vai propor um contrato de 4 anos a Paquetá, então ele vai ficar aqui por 4 anos. E, cara, o que falta agora é muito pouco. Sendo bem sincero, muito, muito pouco. Pra Paquetá vestir a camisa do rubro-negro e voltar pra sua casa. Não vou repetir o que eu falei nos últimos vídeos sobre o Paquetá, porque eu já expressei minha opinião e vocês já sabem qual é. De que ele vai jogar muito aqui no futebol brasileiro, vai despontar. E essa é a verdade. Então, cara, o que eu tenho pra falar pra vocês agora pra encerrar aqui é isso. O Paquetá tá chegando. O Flamengo precisa se organizar para parar de cometer esses erros bobos, que eu creio que a gente irá conquistar tudo na reta final da temporada. Bom, então é isso, meus amigos rubro-negros. Foi isso que eu resolvi trazer para vocês. Então eu quero agradecer a cada um que vem dando força, dando moral aqui no canal, acompanhando os vídeos. E é isso, se inscrevam aí e até o próximo vídeo. Quem tá mais alguma informação aqui sobre o rubro-negro, eu faço mais um vídeo para vocês. Então é isso, valeu!